Fica legal. Vamos lá, voltando, já está gravando há um tempão. Vamos lá então. Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. Estamos voltando aqui ao nosso dueto das semanas, depois de um tempo aí de férias, descansando, recarregando as baterias aí para um ano de 2022 que promete muito. Um ano com eleições, um ano com a iminência de um conflito bélico na Europa, enfim, tudo isso está surgindo nesse 2022, e para isso a gente vai conversar um pouco. E nesse primeiro vídeo de 2022, a gente vai falar um pouquinho aí da ameaça de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Um tema que tem sido capa de vários jornais, revistas, e que fala um pouquinho aí, né, dessa desavença que acontece já há algum tempo, não é de hoje. Já temos aí pelo menos uns 8 anos já de ameaças, de tomar lá da cá, de ceder aqui, pegar um pouquinho ali, enfim. E agora parece que a situação volta à gravidade, volta ao contexto de 2013 e 2014. Meu amigo Henrique, já vou passar a bola para você. Rússia e Ucrânia, o que se sucede na Europa? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, do primeiro vídeo de 2022. Fico muito feliz de estar presente mais uma vez aqui com o Dr. Leonardo. É um assunto muito relevante mesmo, né? E também bastante discutível, porque a gente vê que isso vem a partir de décadas e décadas e décadas se alastrando, né? A gente vê que é uma coisa muito complicada, muito complexa também de se fazer uma leitura, né? E só lembrando que, mais uma vez, a gente está começando o ano com um rumor de guerra, né? Lembrando que ano passado também ocorreu com o Irã e os Estados Unidos, que deu toda aquela questão do Soleimani, e estava tendo rumor, porque o Irã se põe-se ali como o maior país de potência no hemisfério ali do Oriente Médio. E na questão árabe, ele é um país que realmente persa, na verdade, não árabe, é um país persa que que coordena tudo ali, por ser um território muito grande e ter bastante poderes minerais ali. Então, tudo se envolveu com uma população que, querendo ou não, gostava de Soleimani, do outra tem os Estados Unidos com o Trump fazendo aquilo lá, tudo, e deu tudo esse rumor de guerra. Então não é fácil, né? E a gente começa esse ano com Rússia e Ucrânia. A gente sabe o tamanho da Ucrânia, que é um país gigante, muito grande, e um país que veio, tomou a sua autonomia, e a gente sabe que do outro lado a gente tem uma Rússia. A Rússia, onde ela se coloca, ela nunca entra para brincadeira, né? É um país que, sim, tem sua forma, sua questão de governo, mas também tem muito poder aonde que entra. E a gente sabe que aonde tem Rússia, tem Estados Unidos. E a gente sabe que isso envolve muitos países. A gente pega os Estados Unidos, que já a França e a Alemanha já se posicionaram. A gente pega a China, uma outra potência mundial, se posicionando a favor da Rússia. Então, a gente vê que é muito complexo o que ocorre. É a questão da Rússia querendo anexar a Ucrânia, parte da Ucrânia, e a gente vê uma Rússia que já anexou a Crimeia para si, e quando ele anexou a Crimeia, ficaram pianinho, quietinho, não falaram nada. O que será que tem na Ucrânia para ter tanto interesse de outros países querendo, né, que isso não aconteça, sabendo que temos um governo lá em que divide opiniões? E realmente é complexo. Leonardo sabe muito bem que esse jogo é um jogo de estratégia, de tabuleiro, e a gente sabe que muitas coisas vão vir ainda, porque quando se tem Rússia e Estados Unidos, um alfinetando o outro, e os Estados Unidos falando que pode dar sanções à Rússia, sabe-se que isso não é de brincadeira, e isso é uma coisa muito séria, né, Leonardo? É verdade, meu amigo Henrique. E voltando um pouquinho na história, né? A gente não pode esquecer que a União Soviética, ela nada mais foi que a junção de várias repúblicas. Repúblicas do peso de Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Ucrânia, Bielorrússia, enfim, uma série de hoje pequenos países independentes que formavam um gigante, né? Um dos maiores países do planeta e uma potência bélica, uma potência econômica, uma potência tecnológica. E com o fim da União Soviética, a gente teve a cisão de várias pequenas republiquetas que seguiram seu caminho como países independentes.
e a Ucrânia foi um desses países. Não podemos nos esquecer que toda a sucessão presidencial da União Soviética, à época que não era presidente, né? Na verdade, o líder da União Soviética era o secretário-geral do Partido Comunista. Então, a gente teve Stalin, que era da Geórgia, a gente teve Nikita Khrushchev, que era da Ucrânia. Enfim, na verdade, não tinha nenhum russo de origem, né? Todos eram os principais líderes eram membros de outras republiquetas que formavam o conjunto soviético. E com essa cisão, a gente teve alguns países seguindo para a OTAN, como é o caso da Letônia, da Lituânia e da Estônia, que aderiram à OTAN. E quando a gente fala em se aderir à OTAN, a gente fala em se ocidentalizar, né? É um grupo econômico que vai levar todo um contexto ocidental, na questão cultural, na questão econômica, e isso faz com que a União Soviética perca cada vez, a Rússia, a ex-União Soviética, perca cada vez mais a sua influência na Europa Oriental. E isso, hoje em dia, tem dois países chaves nesse contexto, de tentar, a toda forma, ainda manter uma influência russa. É o caso da Ucrânia e da Geórgia. Por coincidência, como eu falei anteriormente, são dois países que geraram dois líderes soviéticos, né? O Stalin e o Khrushchev. E agora são dois países que estão tendendo muito a se ocidentalizar. E isso a Rússia não admite de forma alguma, mesmo estando diante de países que têm a sua independência, ou seja, são países legalmente constituídos, com parlamento próprio, com política própria, economia própria, não tem mais nenhum vínculo econômico, social ou político com a Rússia. Mas aí entra aquela questão da história, a questão de que muitos membros desses países são pró-Rússia, ainda vivem sob o sonho da União Soviética, sob o sonho daquela potência mundial que conflitava de igual para igual com os Estados Unidos à época da Guerra Fria, mas que hoje ficou muito para trás por conta da divisão de renda, por conta da desigualdade social, mas que isso, de todas as formas, para quem é mais antigo, ainda sonha com uma União Soviética. E isso acaba gerando todo esse imbróglio que leva países do Ocidente a quererem a Ucrânia. A Ucrânia é um país rico em recursos minerais, é um país rico em recursos energéticos, e ter a Ucrânia na OTAN é, sim, muito interessante. Voltando um pouquinho mais na história, só para finalizar e passar a bola para você, não podemos nos esquecer que Chernobyl, aquela usina nuclear que acabou gerando aquele acidente todo, está localizada na Ucrânia. É só um exemplo do quão a Ucrânia foi importante no contexto da União Soviética, meu amigo Henrique. Com certeza, Leonardo. Queria destacar um fato importante. Esse ano o Bolsonaro teria uma viagem para junto ao Putin, para estar conversando e trocando informações e relações com o Putin. E o Itamaraty já sinalizou para o Bolsonaro não estar ainda fazer essa viagem, porque senão sinalizaria para o mundo nesse momento que está complicado agora, que o Bolsonaro estaria apoiando a Rússia nesse momento. Então, você vê isso está refletindo aqui também no Brasil, porque imagina como é que seria, né? O Brasil se pondo isso, fazendo isso, né? Ia ser bem complicado, né? Os outros países, estranho, né? O Bolsonaro conversando com o Putin agora, nesse momento, então, todo mundo sabe que é um jogo político, mas assim, realmente é muito complexo o que ocorre, mas a gente não é sobre questão de muitas pessoas falam comunismo, capitalismo, é questão mesmo de cultura, questão de que esse sentimento antigo da guerra ainda está neles, esse amor ao território, principalmente daquelas pessoas que pertencem aos países, micropaíses, os países pequenos que participaram da União Soviética, que faziam a junção da União Soviética. As pessoas elas têm um amor ainda para aquela União Soviética. A gente vê pessoas que falam, pessoas mais velhas daquela época, que relatam que era muito bom. Tinham educação, tinha saúde, porém você não tinha muita liberdade em alguns sentidos, mas assim, era muito bom. Inclusive, eu até recomendo para muitas pessoas ver o canal da Dasha, que é uma russa que vive no Brasil, e a Dasha ela vive com um brasileiro e o pai dela foi da União Soviética.
eles foram para a Rússia fazer uma visita, e o pai dela acabou contando como é que era a União Soviética para os seguidores dela no YouTube, e ele começou a explicar, ele e a mãe dela, que são russos, explicar sobre a União Soviética, assim. É bem interessante o vídeo, eu recomendo para quem quiser ir ver, mas, assim, nesse quesito, assim, eu acho que a independência, assim, ela vale, tem um parlamento, tudo, acho que sim, nós não podemos ficar no passado, ficar retrógrados, e a gente tem sempre que sinalizar em avançar. A questão é quando a gente pega dois países, tipo Rússia e Estados Unidos, querendo se intrometer no assunto, e a Ucrânia acabando batendo de frente com a Rússia, então a gente vê que isso acaba abalando tudo que é em volta, e quem pode pagar por tudo isso é a gente, né? Que a gente sabe o poderio de cada país, e a gente sabe que isso, se um dia, espero que não aconteça, se virar guerra, a gente sabe que quem vai ser perdendo vai ser todo mundo, né? E tem uma frase que ela vem falar bem assim: quando se começa uma guerra, ninguém está certo, os dois lados estão errados. Então é bem isso mesmo. Mas já passando a bola para o Leonardo se despedir, esperamos aí o desfecho de tudo, e esperamos aí que há um entendimento. A gente está em pleno 2022, então a gente sabe que hoje guerra não se resolve nada. Eu espero que um diálogo entre todas as partes ocorra e que os dois lados acabam seguindo seus rumos sem partir para o conflito. É verdade, meu amigo Henrique, foi o que você falou, não existe vencedores numa guerra. E não podemos esquecer, complementando o que você falou há pouco, a questão que o próprio Bolsonaro recentemente falou do governo russo e falou que o governo do Putin era um governo conservador, assim como o dele, e que por que não haveriam sim muitas afinidades entre os dois governos. Ou seja, claramente a gente sabe que ele está isolado do mundo e talvez querer se aproximar um pouquinho da Rússia seja alguma forma dele mostrar alguma aliança ou algum plano global de se permanecer no poder, até porque a gente sabe que ele é uma pessoa queimada perante a França, perante a Alemanha, perante os próprios Estados Unidos, ao qual foi aliado dele no governo Trump, e agora, de todas as formas, ele tenta, de alguma forma, buscar aliados, buscar nas repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, socialistas soviéticas, e na própria nos países mesmo que não faziam parte da União Soviética, mas que estavam na cortina de ferro, como Polônia, Hungria, governos extremamente antidemocráticos, manter a sua escalada de poder e a sua ideia política. Mas, voltando à guerra, realmente eu acho que é um conflito que não pode acontecer, principalmente levando em conta o poderio militar bélico da Rússia e dos países que, porventura, podem entrar nessa guerra. Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. Os Estados Unidos já remeteu algumas toneladas de armas para a Ucrânia, o mesmo a Inglaterra, e isso não é sinal de coisa boa. É assim como a Rússia já enviou aí quase 100 mil soldados para as fronteiras com a Ucrânia. Eu acho que o momento é de paz, o momento é de conversar e evitar um conflito nessa altura do campeonato, levando em conta que a humanidade já está numa guerra, a guerra contra essa pandemia que insiste em não acabar. No mais, gente, só agradecer a todo mundo que está aí e peço para quem não é inscrito nos canais, se inscrever, deixar o like, compartilhar. Isso ajuda demais a gente a continuar. A partir dessa semana agora, fevereiro chegando aí, vídeos semanais falando do que está acontecendo, falando desse contexto histórico, político, social e econômico. Tá bom, meu amigo Henrique? Forte abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado, forte abraço, e se inscreva, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Valeu!